Olá, estamos aqui para mais um encontro marcado e o nosso assunto hoje será o patchwork pré-cortado da papel com pano. Vocês sabem do que eu estou falando? Não? Então fiquem ligados que logo saberão. Eu sou Roberta Luz da Papel com Pano e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E por falar em canal, você já se inscreveu aqui no meu canal? Não? Então se inscreva agora, ative o sininho para ser avisado das novidades, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos e conhecidos e não se esqueça de deixar os seus comentários. Eu fico doidinha para ler os comentários. Então vamos ao que interessa. O patchwork pré-cortado da papel com pano são kits de tecidos embalados como esse aqui. Aqui estão todos os cortes necessários para que você possa costurar uma determinada peça em patchwork. Por exemplo, esse centro de mesa aqui com a tradicional técnica log cabin foi todo construído a partir de um pré-corte como esse daqui. Aqui estão todos os pedacinhos de tecidos cortados na medida correta, com as margens de costura já incluídos. Tudo que você precisa para construir este centro de mesa. E além dos pedacinhos dos blocos, contém também as faixas da moldura que vão construir a moldura e o forro. Os tecidos são todos 100% algodão, escolhidos a dedo por mim, formando uma combinação harmoniosa e totalmente exclusiva. Visite nosso site, conheça os nossos pré-cortes e escolha já o seu. E tem mais, com os nossos pré-cortes você não fica limitado àquele produto. Você pode usar a sua criatividade para transformar isso daí. Por exemplo, esse é um pré-corte de um centro de mesa, como eu disse. Mas, se você adquirir 4 pré-cortes iguais, você pode fazer o topo de uma colcha para uma cama de solteiro ou de casal. Se você quiser um pré-corte só, não precisa fazer o caminho de mesa. Você pode optar por fazer 4 capas de almofada ou até mesmo 4 jogos americanos, como esses que estão aqui. Isso mesmo, você não fica limitado àquele produto. Isso é bom demais, não é mesmo? E para ilustrar tudo que eu acabei de falar, nós vamos apresentar a vocês hoje um dos nossos pré-cortes com uma técnica chamada Sisters Joyce, ou traduzindo, a escolha da irmã. Eu tenho aqui 2 caminhos prontos a partir de nossos pré-cortes com a técnica que acabei de falar, e tenho aqui 4 joguinhos americanos, esses 2 nem finalizei ainda, feitos também com o mesmo pré-corte. É uma técnica bem linda, super rápida de fazer, feita apenas com quadradinhos, que no nosso caso serão quadradinhos de 6 centímetros. Nós vamos abrir o pré-corte escolhido para hoje e tirar todas as peças aqui de dentro. No caso do Sister Joyce, os quadradinhos, eles vêm com uma numeração, como essa daqui. Quadrados número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Essas numerações dos quadradinhos vão corresponder a essa numeração que está na figura ilustrativa do folheto, que também vem junto com o pré-corte. Este folheto, ele é um folheto explicativo, onde nós temos uma figura ilustrativa. E essa figura ilustrativa, ela contém os mesmos números dos quadradinhos. Por exemplo, esses quadradinhos aqui, que estão com o número 1, corresponde a esses quadradinhos que estão com os números 1 no folheto explicativo. Entenderam? Então basta a gente seguir essa numeração que ficará muito fácil da gente montar o pré-corte. Vamos lá então. Bom, então com isso tudo que foi dito, nós já temos meio caminho andado.
Agora partiremos para a montagem da técnica, para a parte prática. Eu vou montar aqui com vocês apenas um bloco, porque todos os outros blocos são exatamente iguais. Vejam só, nesse caminho de mesa, nós temos 1, 2, 3, 4 blocos exatamente iguais. Então basta eu montar um com vocês e depois vocês vão repetir o mesmo processo nos outros 3. Na verdade, como eu disse, a gente pode usar a criatividade e escolher o que a gente quer fazer. Não precisa ser um caminho de mesa como esse. E eu escolhi trazer para vocês joguinhos americanos, como esse daqui. Na verdade, eu já trouxe 3 prontos. E nós vamos construir aqui agora o quarto exatamente igual. Vamos lá então? Inicialmente, nós vamos pegar todos os quadrados que têm numeração 4 e 5. Quadrados de número 4 e quadrados de número 5. E aí, em uma das duas cores, nós vamos riscar todas as diagonais. Dessa forma. Todos os quadrados, nós vamos riscar todas as diagonais. Basta riscar em uma das cores só. Eu sempre escolho a cor mais clara para eu riscar. Já está riscado, mas vou mostrar para vocês. Basta colocar uma reguinha na diagonal e simplesmente fazer o risco, certo? Após todos eles riscados, o que nós vamos fazer? Montar os pares. Colocar número 4 direito com número 5, ok? Para cada bloco nós vamos montar 8 pares. Esses pares darão como resultado os triângulos perfeitos, que são os quadrados formados por 2 triângulos, que são esses aqui. Então, para cada bloco nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados formados por 2 triângulos. Então, teremos 8 pares. 2, 3, sempre direito com direito, 4. E aí, após montar os 8 pares, nós vamos para a máquina. O que nós vamos costurar na máquina? Em cima do risco da diagonal que nós acabamos de fazer, certo? Então vamos para a máquina e vamos costurar todos os pares na diagonal. Então, conforme eu disse, nós estamos costurando os 8 pares somente na diagonal. Agora, com as diagonais já todas costuradas, o nosso próximo passo será cortar um dos 2 lados dos triângulos. Então, o que nós vamos fazer? Posicionar a régua deixando meio centímetro de costura e cortar. Esses pedacinhos, claro, nós vamos utilizar porque são muito pequenininhos. Mas quem quiser, quem gostar de costura à mão, aqui dá um quadradinho bem bonitinho, certo? Então, vamos fazer a mesma coisa com os 8 pares. Eles já cortados, vamos para o ferro passar, abrindo e formando o quadrado formado por 2 triângulos. Essa costura nós vamos jogar para o lado mais escuro do tecido, certo? Só para esclarecer, os quadrados que nós estamos usando aqui hoje são quadrados de 6 centímetros, tá? Todos eles. Esses 6 centímetros já está com a margem de costura incluída já. Com todos os triângulos perfeitos prontos, agora partiremos para a montagem da técnica. E para isso, a gente vai recorrer ao folheto explicativo, onde nós temos a numeração e que vai evitar que a gente coloque algum quadrado de forma errada. Aqui eu já tô com os quadrados número 1, 2, 3 e o 4 e o 5 que formaram um só. Então vamos lá. A primeira fileira, número 2, então eu pego o quadradinho número 2.
4 e 5. 4 e 5. Aqui nos triângulos perfeitos a gente precisa prestar atenção no posicionamento, porque de acordo com a fileira ele muda de posição, certo? Número 3, mais um triângulo perfeito. E número 2. Certo. Agora vamos para a segunda fileira. Triângulo perfeito. Número 1. Número 2. Número 1 novamente. E triângulo perfeito. Fileira número 3. Nós vamos começar com o quadradinho de número 3, número 2, número 1, número 2 novamente e número 3. Quarta fileira, triângulo perfeito, número 1, número 2, 1, triângulo perfeito. E a última fileira começa com o quadrado número 2, triângulos perfeitos, número 3, triângulos perfeitos e termina com o quadradinho número 2. Assim, nós terminamos de posicionar todos os quadrados. A técnica já está montada. Partiremos agora para a união dos quadradinhos. De que forma? Fileiras horizontais. Vou costurar a primeira, depois a segunda, terceira, quarta e quinta, certo? Então, vamos para a costura. Aqui está a primeira fileira e a forma de costura. Quadrado, primeiro quadrado com o segundo, direito com direito. Nós vamos costurar respeitando um pé de máquina, que é o pé da sua máquina. Próximo quadradinho, direito com direito. Mais um, mesma coisa, direito com direito. E o último, direito com direito. A primeira fileira já está pronta, todos os quadradinhos costurados. Agora nós vamos repetir o mesmo processo para costurar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta fileira. Terminadas a costura das fileiras na horizontal, próxima e última etapa para a construção da técnica é unir as 5 fileiras. Primeira com a segunda, direito com direito. Aqui é importante que a gente preste atenção no encontro das costuras. Esta tem que estar juntinho com essa, que tem que estar juntinho com essa, e isso com todas as fileiras, certo? Então, direito com direito, ajeitar o encontro das costuras e levar para a máquina. Aqui a gente está costurando, respeitando a referência de um pé de máquina, como a gente sempre faz. Terminada a costura da primeira fileira com a segunda fileira, nós vamos fazer a mesma coisa com a terceira fileira. Direito com direito, encontrar as costuras e costurar. Vamos agora pegar a quarta fileira e repetir o mesmo processo. Direito com direito, unir as costuras e depois o mesmo nós vamos repetir com a quinta e última fileira. A técnica já está finalizada. Agora nós vamos para o ferro para passar as costuras.
de que forma que a gente passa as costuras. Aqui nesse final não tem muita importância se você jogar tudo para um lado ou tudo para o outro. Eu aqui optei por abrir a fileira do meio, e aí se eu abrir a fileira do meio, eu fecho a próxima. Se eu abrir a fileira do meio, eu fecho a próxima. Mas vocês podem jogar tudo para um lado ou tudo para o outro, certo? Uma vez passada, agora nós vamos dar continuidade colocando as laterais dos dois lados. Bom, então agora nós já estamos com a técnica prontinha. O que nós vamos fazer agora? Colocar uma lateral aqui e a outra lateral aqui. Se a gente estivesse fazendo o caminho de mesa, as técnicas elas seriam unidas pelos entremeios. Mas como nós estamos fazendo joguinhos americanos, nós vamos usar os mesmos entremeios para fazer de lateral. Uma vai ser costurada deste lado e a outra vai ser costurada deste lado aqui. Chegando nessa etapa já está de bom tamanho, mas quem quiser aumentar um pouco a altura, como eu quis, vou pegar um pronto para mostrar para vocês. Eu quis aumentar um pouquinho aqui em cima e um pouquinho aqui embaixo. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas laterais grandes aqui, tá? E cortei ao meio. Por quê? Essas laterais, elas têm a largura de 8 centímetros. Se eu colocasse 8 centímetros aqui e 8 centímetros aqui, ele ficaria quadradão. E eu não quero um jogo americano quadrado. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa lateral de 8 centímetros e cortei ela exatamente ao meio, desta forma aqui. Ó, se ela tem 8, vai ficar com 4 de cada lado. Então, cortei ela no meio. Vocês podem usar ela inteira se quiser. Eu não quis, porque, como eu disse, eu não queria um jogo americano quadrado. Então, repetindo, vou costurar uma lateral aqui, outra lateral aqui. Vou pegar essa lateral que seria dos dois lados do centro de mesa e vou costurar uma aqui em cima e a outra aqui embaixo. Então, vamos para a máquina. Terminei de costurar todas as faixas conforme eu disse. Uma lateral, uma faixinha superior, outra inferior. Agora nós vamos levar para o ferro para ajeitar essas costuras e aí sim, posteriormente, nós vamos finalizar o jogo americano. Prontinho. Essa sobra, cuidado ao refilar, posiciona a régua bem retinha. Prontinho. E aqui está o topo do jogo americano, prontinho, lindo. E agora, o que a gente precisa? A gente precisa da manta e do forro. No pré-corte, a manta não faz parte do pré-corte. O que vem é o forro. A manta, ela é opcional. Tem gente que gosta de colocar, tem gente que não gosta de colocar, tá? Eu vou usar, como sempre, a manta âmbar, que é 100% algodão. Se você quiser experimentar, está disponível no nosso site também. E o forro, ele vem inteiro. O que a gente faz com o forro? Se nós estamos fazendo 4 jogos americanos, então a gente corta o forro, divide o forro exatamente em 4 partes. O meu já está dividido porque eu já fiz 3, então o meu forro já está dividido. Então eu tenho aqui o forro, eu tenho a manta âmbar, que já estão cortados. De que forma? Eles têm que estar sempre um pouco maior do que o tamanho final da peça, tá certo? Então eu tenho a manta,
Vou colocar o forro por cima. O forro tá até bem maior, porque eu só peguei o forro do pré-corte e dividi em 4. A manta âmbar, eu gosto dela por isso. Ela adere, o tecido adere à manta. A gente não precisa de cola, não precisa de nada. Olha só, não passei ferro, simplesmente passei a mão e a manta adere ao tecido. E aí eu vou pegar o joguinho americano, vou colocar de cabeça para baixo, direito com direito, sempre com sobra para todos os lados. Claro que não precisa de tanto. O meu tá assim porque, como eu disse, eu peguei do pré-corte e dividi em 4. Agora eu vou alfinetar. Os alfinetes, eles devem ser colocados sempre no sentido do centro para fora. Essa forma de acabamento é acabamento sem viés. Esse que eu mostrei para vocês, que já está pronto aqui, eu optei por colocar viés. Então a forma de acabamento ela é diferente da que nós vamos fazer agora, certo? Então vamos continuar aqui. Depois que eu colocar os alfinetes, eu vou para a máquina, vou costurar toda a volta e vou deixar uma abertura para a gente desvirar. Essa abertura a gente não deve colocar na quina, tá? Então eu vou pegar o meu lápis e vou marcar. Eu vou deixar essa abertura daqui e a outra marcação será aqui. Esse tamanho é mais do que suficiente para desvirar um joguinho americano. E agora nós vamos para a máquina. Eu vou costurar daqui, dar a volta e terminar aqui. Essa costura, ela também será feita com a referência de um pé de máquina. E qual o cuidado que a gente deve tomar no início e no final da marcação? Aqui e aqui. A gente deve arrematar. Por quê? Porque senão, a hora que a gente for desvirar, corre o risco de descosturar. Vamos lá. Chegamos na marcação, vou arrematar, tirar da máquina. Agora que nós já estamos com a volta toda costurada, nós vamos cortar todo o excesso e cortar as quininhas. Esse excesso vocês podem cortar com tesoura ou quem tiver um cortador próprio para utilizar com manta, pode cortar com cortador também. Esse cortador aqui eu deixo ele reservado só para usar quando eu estiver cortando as coisas que estão com manta, porque senão corre o risco do seu cortador de tecido ficar cego mais rapidamente, tá? Só por isso. Agora, com todos os excessos cortados, nós vamos eliminar essas quininhas, as 4 quinas, e vamos desvirar pela abertura que nós deixamos. Com a ajuda de um objeto pontiagudo, nós vamos ajeitar as quininhas. Cuidado para não furar. E aí está o jogo americano prontinho. Essa abertura aqui nós vamos ajeitar, já deixar alfinetada conforme esse daqui que já está pronto, tá? Por quê? Porque nós vamos rebater toda a volta e na hora que a gente estiver rebatendo, nós vamos conseguir fechar essa abertura. Mas isso tem que ser feito depois do quilt, tá certo? E para esclarecer para vocês, o quilt, ele deve ser feito com a peça aberta, tá? Só que para fazer com a peça aberta, a gente precisa do acabamento com viés, porque aí o sanduíche já vai estar pronto. O que que é o sanduíche? É o topo do trabalho, que é o patchwork propriamente dito, a manta e o forro.
E o quilt, ele vai unir as 3 camadas. Se eu tiver com as 3 camadas unidas, eu não consigo desvirar, a não ser que eu coloque um segundo forro na peça, tá? Então, quiltar agora não é a forma mais indicada do quilt. Por que que eu tô explicando isso? Porque isso é uma coisa óbvia. Então, vocês vão ver que eu estou falando que eu vou quiltar assim, e aí vocês podem pensar, mas ela vai quiltar com a peça fechada? Sim, não é o mais indicado. Mas quando a gente já está mais treinado e sabe exatamente o que a gente está fazendo, é possível sim você quiltar o seu trabalho com a peça fechada, tá bom? Isso foi só para esclarecer. E aí, aqui nós finalizamos o jogo americano que faltava para completar os 4 joguinhos formados a partir do nosso patchwork pré-cortado. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Agora eu quero ouvir você. O que você tem a dizer do patchwork pré-cortado da papel com pano? Pensa bem, basta você pegar um pacotinho como esse daqui, ou como esse daqui, e aí num piscar de olhos, basta você abrir e você já terá todas as peças preparadas para costurar aquela tão sonhada peça. É demais, não é? O patchwork pré-cortado da papel com pano é isso. Ele é fácil, ele é rápido e ele é inspirador. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Espero vocês no próximo vídeo, que será em breve. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o nosso joinha, ative o sininho, que em breve estarei com vocês. Mas eu quero estar com vocês ainda hoje nos comentários. Eu quero ouvir de vocês o que vocês estão achando do nosso patchwork pré-cortado. Um beijo e até logo!